A paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai, graça e paz na sua vida, graça e paz esteja com o teu espírito, para que você tenha paz. Amados, eu estou aqui nessa manhã, estamos aqui, hoje é 7 de setembro de 2018, e meditando aqui na palavra do Senhor, vem algo extremamente atual para nós, para os nossos dias, né? E eu quero compartilhar isso com você, para que você veja o quanto que a Bíblia ela é atual, o quanto que a Bíblia ela reflete, na verdade, exatamente os dias de hoje. A palavra diz aqui no capítulo 7 de 2 Coríntios, exatamente aqui no verso 1 e no verso 2, diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Depois segue o texto dizendo, o último versículo, dizendo: Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. É bem atual essas palavras, né? Quem hoje não está buscando os seus próprios interesses? Quem hoje não busca o tempo todo enganar o teu próximo em proveito dos seus próprios interesses? Eu tenho acompanhado agora, nós estamos em uma época de eleição, eu confesso aos irmãos que tem horas assim que a gente até se revolta um pouco com tanta mentira. Porque eu sou tal pessoa, eu sou fulano de tal, eu vou continuar a lutar por isso, por aquilo. E na verdade, o desejo dessas pessoas é somente chegar ao objetivo pelo qual elas almejam e fomentaram dentro do seu coração, e depois que se assentarem ali, fatalmente, você não verá mais essas pessoas. Eles vão continuar a receber os seus respectivos salários e vão seguir a vida deles normal. Vai caminhando normal. O objetivo foi atingido. E qual foi o objetivo? Seus próprios interesses. Enganando as pessoas, tirando proveito. Então, veja bem, eu estou dando só um exemplo. Esse daí é o pior dos exemplos, né? Que a gente pode estar dizendo. Mas a Bíblia ela é muito clara que a gente não deve buscar o nosso próprio proveito. Paulo alerta isso. Olha, eu estou aqui levando a palavra para vocês, eu não estou tirando proveito de nada. Eu não enganei ninguém, não tirei proveito de ninguém, e muito menos corromper alguém. E o que nós vemos no nosso dia de hoje são pessoas que se aproximam, às vezes, de nós, não exatamente porque ama nós, não exatamente porque eles têm alguma coisa em comum conosco. Pelo contrário, as pessoas acabam enxergando algo que podem tirar proveito de você. Então vamos abrir os nossos olhos, mas não os nossos olhos carnais, vamos abrir os nossos olhos espirituais, porque Deus nos deu o discernimento de espírito. Às vezes eu tenho caminhado por muitos lugares, irmãos, só de bater o olho na pessoa a gente consegue ter o discernimento, de saber se a pessoa está falando a verdade, se aquilo vem do coração, se vem da carne mesmo, se provém do espírito ou se provém da carne. Ontem mesmo eu estava numa região aqui que eu trabalho, eu estava em Santa Fé, eu até comentei com uma pessoa, falei, olha,
teu esposo aqui, o semblante dele é um semblante de paz. Ela falou, realmente ele tem um semblante de paz. Porque a pessoa transmite isso. Às vezes você pode abrir a tua boca e dizer tantas palavras lindas e maravilhosas, mas o teu semblante, você calado, já demonstra que não tem nada a ver com aquilo que você falou. A gente percebe muito isso, irmãos, e não é só no secular, no mundo secular. A gente tem percebido isso, irmão, até no nosso meio. No meio onde as pessoas professam a mesma fé que nós. Pessoas que às vezes se achegam perto de nós apenas porque enxergaram alguma coisa que podem ser proveitosa para eles. Não necessariamente algo que possa repartir conosco, ter comunhão conosco. E o que é isso que eu estou dizendo? Amor. As pessoas nos achegarem diante de nós, perto de nós, sem interesse nenhum. Apenas por amor. Apenas por comunhão. É bom que vivamos em comunhão, em paz, uns com os outros. Mas não é isso que a gente tem percebido, né? Não é verdade? Quantas pessoas aqui têm se achegado perto de você, perto de mim, perto de todos nós, apenas enxergando algum benefício que eles podem tirar? E é interessante que tem uma palavra aqui que eu deixei gravada aqui, que é no capítulo 6, do mesmo livro de 2 Coríntios, que diz assim, capítulo 6, verso 6, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Irmão, ou a gente ama, ou a gente não ama. O amor perfeito, que é o amor ágape de Deus, nós nunca vamos ter. Porque nós somos pecadores, somos falhos, o nosso amor é falho, o amor de Deus nunca falha. Mas Paulo chama a atenção aqui que nós não devemos ter um amor fingido. E voltamos ao texto que nós estávamos lendo aqui, falando a respeito das pessoas que querem buscar o seu próprio proveito, os seus próprios benefícios. Então se achega com um amor que não é, na verdade, um amor verdadeiro, é um amor fingido. Então eu estou entregando essa palavra não porque eu vou ser bem honesto para você, não que eu tenha sofrido alguma coisa com relação a isso, porque hoje eu já estou... Deus tem cuidado de mim, e eu digo para você que a minha confiança está no Senhor, não está nos homens. Mas eu digo para você que às vezes pode estar passando por isso. Cuidado com as pessoas, com os bajuladores, com os tapinhas nas costas, com aqueles que se achegam a você de uma hora para outra, dizendo que você é a melhor pessoa do mundo. Alguma coisa está errada, irmão. Pode ter certeza absoluta. Porque quando as coisas são de Deus, as coisas são encaixadas e elas caminham em perfeita harmonia. Vamos dizer assim, não tem forçação de barra, né? Não tem aquela intenção que a gente, batendo o olho, a gente nota que não é exatamente aquilo que o coração está falando, o que a boca está falando, não é exatamente o que o coração está refletindo, né? Então, irmãos, a gente tem que ter essa consciência. Você nunca reparou isso em empresas? E infelizmente até nas igrejas acontece isso, os clubinhos. Nas empresas um só almoça com o outro. Na igreja um só vai na casa de um ou na casa de outro, mas não chama o outro. Dentro da igreja a comunhão fica ali só fechada entre eles. Pode ter certeza, existe um interesse em comum. Porque na verdade o interesse comum daqueles que são de Cristo é salvar almas e amar a todos. Mas quando há separação, que a palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas, para Ele todos são iguais. O preto, o branco, o amarelo, o alto, o baixo, o gordo, o magro, todo mundo é igual.
mas não é o que nós vemos. Não é verdade? A gente percebe isso. Dentro da nossa própria família, às vezes tem essa acepção. Aí você nota o quanto nós precisamos nos purificar. E aí eu encerro dizendo o versículo 1 do capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então você só vai poder ter temor, só vai poder se santificar se você tiver temor de Deus, senão você vai viver na carne. E a carne é tudo isso que nós estamos falando aqui. Buscando os seus interesses próprios, prejudicando as pessoas, se aproximando das pessoas apenas pelo que elas podem nos dar, por aquilo que elas podem nos oferecer. Pense nisso, irmão. Reflita sobre isso. Nós temos que olhar para o nosso semelhante com amor. Olhar para o nosso semelhante sem nenhum tipo de interesse. Imagine se Deus olhasse para nós com algum tipo de interesse em nós. O que Ele poderia aproveitar de nós? Sendo falhos, pecadores, imundos, condenados estávamos, como diz a palavra do Senhor, estávamos destituídos da glória de Deus. E aí Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para pagar o meu e o seu pecado. Foi por amor. Aprendemos o amor de Deus, o amor sincero, o amor ágape, o amor que não falha. Eu sei que nós nunca chegaremos a esse nível de ter um amor que não falha, porque esse é só Deus que tem. Mas podemos ser um pouco mais sinceros, irmãos. Podemos buscar a santidade, mortificar a carne, a nossa imundícia, a nossa impureza, a impureza da carne e do espírito, e buscar realmente a sinceridade. Aí nós vamos aglutinar um grupo de pessoas conosco, aonde todos verdadeiramente buscam um ao outro sem interesse nenhum. Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Tenha aí um feriado abençoado em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus.